eu pensava sobre o que eu vou falar. O que está faltando mais nesse querido planeta Terra? Falta educação, porque educação é um processo que transforma o ser. Nada adianta informação, temos indivíduos muito informados, mas se não houver educação integral, desenvolvimento da fraternidade, da solidariedade, do amor e do respeito ao próximo, nada vale. O indivíduo é corrupto, o indivíduo é difícil, o indivíduo lesa, o indivíduo fere. Nós temos o poder de educação no tempo e no espaço, por exemplo, quando vemos a vida de Paulo de Tarso. Obrigada, querida. Paulo era um indivíduo bem formado, inteligentíssimo, mas faltava a ele educação, respeito ao próximo, desenvolvimento das luzes interiores que todos possuímos. E o que fez Paulo? Levado, como diz o filósofo Descartes, pelo preconceito e a precipitação, que são os dois grandes vícios que, como lembra Herculano no livro Introdução à Filosofia Espírita, impedem o desenvolvimento do nosso raciocínio lógico. O preconceito, que é o indivíduo fechado em si mesmo, como Paulo, que queria que todos homenageassem a Deus como ele homenageava, e a precipitação, a impulsividade, que também nos leva a cometer tantos erros. Paulo, quando encontrou Jesus de Nazaré, o grande pedagogo, o maior educador de todos os tempos, o maior sábio de todos os tempos, Paulo sentiu a grandeza de Jesus. E ele, como todos nós, preparado para a vitória, conseguiu permitir que aflorasse o que ele sabia e conhecia do Mestre de Nazaré. Imediatamente reverenciou o Mestre, viu-o todo iluminado, mas podia pensar que era uma ilusão ou uma bruxaria, como era costume naquela época. Mas ele conhecia Jesus. Ele sentiu a força moral desse espírito incrível e perguntou: "Que queres que eu faça, Senhor?" E modificou-se para melhor. Continuou disciplinado, reto moralmente, como sempre fora, mas não mais lesou, feriu. Preferia ser lesado a lesar, ser magoado a magoar. E graças a Paulo de Tarso, o Evangelho foi divulgado. E ele dizia: não importa se é escravo ou homem livre, homem ou mulher, judeu ou estrangeiro, jamais um indivíduo falaria assim entre os judeus. Eles se achavam o povo privilegiado e o eram, em certa parte, porque adoravam por os primeiros, em sua maioria levados por Moisés, a aceitarem o Deus único, o que permitiu a vinda do Mestre de Nazaré. Educação desenvolve o amor verdadeiro. No tempo e no espaço nos entregamos a um desamor, aos ciúmes, a uma inveja. Tem aquela alegoria linda na Bíblia de Caim e Abel. Caim que por inveja matou Abel. E quantas vezes no nosso mundo de hoje, no mundo contemporâneo, Abéis e Caíns estão se matando no Oriente Médio, em que os queridos hebreus e os amados palestinos, todos irmãos, habitantes de um mesmo planeta Terra, como é difícil o desenvolvimento do amor. Amar como Jesus amou. Compreender essa força maravilhosa, que é ligada também a uma força igualmente aviltada, a força sexual, que é uma luz maior que permite a vinda de reencarnantes, a troca de energia, o debruçar-se da mãe sobre o filho. Essas mães maravilhosas que aparecem em toda a literatura espírita, que caminham ao nosso lado,
capazes de arrancarem seus filhos do umbral em que eles criaram e onde se colocaram e convencê-los a reencarnarem caminhando para a luz. Corações endurecidos se dobram ao impacto do amor verdadeiro. E Herculano explica o amor num livro lindo, Pesquisa sobre o Amor, e diz palavras de poesia e ciência. O amor é o clarim que desperta o ser, arranca o ser do não ser. Se não fosse o amor de Deus, nosso Pai, se não fosse essa luzinha que em nós ainda é tão pequena, um pequeno fósforo, mas que já permite amarmos aos nossos filhos, aos seres, aos cachorrinhos queridos que vêm enfeitar a terra, aos pássaros, à própria natureza, se não fosse esse amor que dilata, apesar de ainda não o expressarmos em sua grandeza e magnitude, mas que permite a dilatação do nosso perispírito, quebra as barreiras que levantamos na solidão do ser. A solidão, lembra Herculano, é necessária certa solidão para desenvolver a disciplina, para permitir a reflexão, para permitir o conhece-te do grande filósofo Sócrates. É preciso nos conhecermos. Se Paulo se conhecesse melhor, ele se saberia exigente, inflexível demais, impetuoso demais. Mas ele só conseguiu se conhecer depois do encontro com o grande mestre de Nazaré, quando ele foi estudar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e encantado descobriu que a chave do universo é o amor, que a chave da felicidade, da sabedoria é o amor ao próximo, que nada vale, lembre Herculano, uma razão muito desenvolvida, um indivíduo profundamente intelectualizado, se essa razão não for iluminada pelo amor. A fé precisa ser raciocinada, como diz Kardec, e a razão precisa ser iluminada pelo amor. Caso contrário, com o coração estéril e vazio, estaremos sujeitos a várias perturbações. A solidão do ser é quebrada pelo amor. O querido Saint-Exupéry fala na solidão dos seres da terra, cada um mergulhado no seu mundinho pequeno e tolo, o avaro, o que se julga sábio, cada um fechado em si mesmo, debruçado em si mesmo, no seu orgulho e no seu egoísmo, incapaz de crescer, incapaz dos voos mais altos do pensamento. Conhecer-se sim para se abrir para o universo e tornar-se melhor, não podemos ficar fechados em nosso quintalzinho, pensando apenas no eu quero, eu preciso, eu sofro, dói aqui, dói ali, mas o mundo continua no dinamismo que lhe é próprio. E se nós permitirmos que nossas luzes se atrofiem, a nossa caminhada será mais difícil. O amor que se expressa em firmeza, que exige disciplina, é a arma maior para a educação de nossos filhos, netos e de nós mesmos. Cabe aos pais da família cuidarem do reencarnante, como lembram todos os educadores, e Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas para o desenvolvimento pleno do indivíduo. É necessário o exemplo dos pais, a lembrança dos verdadeiros heróis, a lembrança daqueles que conseguem a transcendência superando as paixões inferiores. Infelizmente, os heróis apresentados pela mídia são anti-heróis, muitas vezes cruéis, violentos. Não. O nosso herói tem que ser feito de bondade, firmeza e amor, como Jesus de Nazaré, que desafiava numa coragem incrível, nunca vista antes, os sacerdotes do templo,
que convidava a razão. Senhor, devo dar este dinheiro a quem? Dê-me a moeda. Olha, a imagem de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma inteligência, uma capacidade de apresentar um método didático perfeito, um convite ao despertar da razão. E nossos encarnantes nascem preparados para a vitória. O livro dos Espíritos nos lembra que todos viemos preparados para a vitória. Os pais, os filhos. Ontem eu vi no GNT, vai continuar, aquele ator que faz o papel de psiquiatra ou psicólogo, recebendo, você viu também, recebendo um filho que ele tratava mal. Ele foi pedir ajuda para o psiquiatra, e aí ele disse, é que eu duvido que ele seja meu filho. O psiquiatra falou, por que você não faz um DNA? E eu pensei, seja ou não filho, já está como filho, acabou. Mas se tem dúvida, se é tão pequeno que isso faz a diferença, verifique. Não, cria um problema. E quantos indivíduos caminham dessa forma? Em nome de uma ideia bizarra, de uma ideia perturbada, de um pensamento obsessivo, lesa, fere, magoa, não cresce, impede o crescimento daquele que tanto precisa de ajuda. Todos vêm preparados para a vitória. Nenhum indivíduo vem preparado para agir errado, para ser corrupto, para não saber amar, para destruir o mundo à sua volta, para se comportar de uma forma nem justificável sequer na barbárie, nas nossas primeiras expressões, porque em nossas primeiras expressões como seres humanos, respeitávamos o nosso clã e a nossa tribo. E hoje o homem dito civilizado, aqueles que estão com perturbações mentais, os que apresentam problemas neurológicos, os incapazes de amar sequer o seu clã, a sua tribo, os seus conhecidos, os seus irmãos de planeta. Somos todos irmãos de um mesmo planeta? Temos que dar as mãos para que esse planeta se torne melhor. Somos todos filhos de um mesmo Pai da Luz, habitantes de um mesmo país, Brasil, que deveria já ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, mas que luta com a ignorância, com a barbárie, com a violência de um pequeno grupo. E uma sociedade maternalista, incapaz de educá-lo, permite que o problema continue, numa falta de caridade que permite o aumento dos erros do próximo, que talvez muitos levem séculos, encarnações dolorosas decretadas por eles mesmos, porque ninguém julga o ser no aqui ou no além. Deus é Pai de misericórdia, perdão incondicional. Nós é que nos julgamos quando amadurecemos, refletimos sobre os nossos erros e como não sabemos amar e não sabemos nos amar e não aprendemos a perdoar, não conseguimos nos perdoar. Todas as habilidades, inclusive as psíquicas, se desenvolvem através da verdadeira educação, do treinamento, da prática, da repetição, ou como diz Piaget, se não houver mudança de comportamento, não houve aprendizagem. Como continuamos repetindo os mesmos erros através das várias encarnações, ainda não aprendemos sequer os ensinamentos do Mestre de Nazaré, do nosso irmão mais velho. E muitas vezes temos escolhido a dor por preguiça, ignorância, impulsividade, quando podemos sempre escolher o caminho do trabalho e do amor. Esta é a lei. Preparados para a vitória, educados convenientemente à luz dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, a porta do trabalho e do amor, o caminho de luz do trabalho e do amor se abre para que transitemos felizes, servindo, amando ao próximo,
numa vida mais tranquila, sem grandes consequências. Mas por que tanto desequilíbrio no planeta Terra? Por que tantas crianças com pensamento obsessivo? Por que tantos indivíduos com problemas mentais vários, psicopatias, autismos, bipolaridade, tantos outros? Por quê? Porque nós nos construímos-nos a cada encarnação. Mas a criança, essa fase preciosa de desenvolvimento espiritual, precisa dos estímulos necessários para se construir para a luz, para o bem. Crianças terceirizadas, mães invisíveis complicam o problema. Hoje terceiriza-se tudo. Eu rio quando eu vejo algumas vans onde está escrito marido para quê? Eu penso, meu Deus, marido tem muita utilidade, não é só consertar a torneira, que é isso? Mas tudo bem, terceiriza-se serviços que, se houver erro, podem ser consertados. Mas a terceirização de crianças nos assusta. Que possamos contar com uma avó, com uma tia, com algum familiar amoroso e capaz para educar nossas crianças. Outro dia apareceu na televisão uma babá. Ela punha a mão na boca da menina para que a menina não gritasse e estapeava a menina. O que é isso? Os pais começaram a achar o comportamento estranho da menina. Mas até esse comportamento ficar estranho, quanto essa pequena criança sofreu? Quais os problemas criados dentro dessa cabecinha? Que estrutura desabou? Não podemos terceirizar nossas crianças. É claro que a mulher tem direito à sua realização profissional, homem, mas que estudem um plano para que essa criança fique com alguém da família ou com alguém conhecido, com indicação. Não podemos colocar nossa maior joia nas mãos de indivíduos desequilibrados. O problema é também dos idosos. O problema é do planeta Terra, o problema é do nosso Brasil, mas nós vamos resolvê-lo. É para isso que fomos criados, a imagem e semelhança de Deus nosso Pai. Temos força, inteligência e coragem. Às vezes falta vontade, atenção, discernimento. E os problemas surgem e na visão materialista não conseguimos explicar. Ontem eu vi um esquizofrênico, um pobre moço, doente. Ele deveria estar contido. No mundo espiritual, tanto em toda a literatura espírita, no Céu e Inferno de Kardec, o indivíduo que vai prejudicar o próximo, a não ser que esteja no umbral inferior, onde todos estão na mesma sintonia ou semelhantes, mas o indivíduo necessitado não tem o direito de entrar nas escolas, nos locais de estudo, de crescimento espiritual. Na Terra deveria haver esse trabalho, mas o fator econômico, grandes instituições e instituições horríveis como o Juqueri foram fechadas para contenção de despesa. E hoje, aqueles que precisam de ajuda maior, de atenção maior, de remédios, de alguém que cuide para que eles tomem o remédio, porque muitas vezes eles se recusam a tomá-lo, não tem onde ficar. E o menino foi solto, um moço, um pobre moço de olhos estranhos, e novamente ele cometeu crime. Erro da nossa sociedade, onde o problema econômico está acima de todos os outros. Mas por que nasce esquizofrênico? Porque no tempo e no espaço tantas vezes nos desequilibramos? Porque no tempo e no espaço tantas vezes não tivemos o merecimento de ter pais visíveis e interessados? Porque no tempo e no espaço tantas vezes o pai partia para a guerra e a mãe entregava os filhos, também terceirizava os filhos, ou não era competente para educá-los?
Hoje a mulher instruída, competente, o homem de mãos dadas com a mulher, preocupado em dar banho, em trocar fraldas, tem todas as possibilidades necessárias para fazer com que a vitória para a qual fomos preparados consiga se estabelecer. O psicopata se caracteriza por uma falta de sensibilidade, incapaz de sentir a dor do próximo. Mas nós, diz Marcelo Moreira, doutor em psiquiatria forense, nós todos temos traços psicopáticos, temos traços de insensibilidade, não sentimos a dor do próximo, não nos preocupamos tanto com o próximo. Ainda eu tinha uma amiga que falava: o pessoal lá da comunidade, da favela é muito feliz, não paga água, não paga luz. E a maioria trabalha duramente e ganha pessimamente. Então nós temos que não só auxiliarmos os psicopatas, exigimos através da internet hoje que se abram novamente casas de atendimento aos indivíduos necessitados com problemas mentais, aos graves, porque de médico e louco todo mundo tem um pouco, inclusive nós. Mas eu digo para os meus filhos, dando para disfarçar, se expressando como um civilizado, comparecendo à casa espírita para receber enxertia divina, pedindo oração, fazendo evangelho no lar, já dá para viver, porque o referencial é o planeta Terra. Mas queremos nos preparar para um mundo maravilhoso que vem aí. Um mundo de paz, de justiça e de amor. O Dr. Rodrigo Bressan, nas clínicas, ele faz um atendimento a 1.500 crianças. E o que ele visa? Uma cuca legal. Palavras dele. Ou seja, o ser da terra ainda não conseguiu ter uma cuca muito legal. E não falamos 100% legal. 60% legal já dá para ir bem. Uns se entregam ao consumismo. Outros entram no cartão vermelho, perdem o cartão. Outros se expressam como black bloc. E não vamos falar naqueles que tentam dirigir o país, mas preferem dirigir o seu próprio extrato bancário. Mas são poucos, os maus são poucos, frente ao número enorme que deseja e faz o bem. Médicos Sem Fronteiras, instituições espíritas, cada casa ajuda. Um grupo de família, da cesta básica, tem escola profissionalizante, tem... O grande rebanho do planeta Terra quer a paz, quer o amor. E nossas crianças encarnam com esse desejo. Querem um mundo de justiça, de paz e de amor. Tem a lei da justiça, nós todos nascemos com a lei da justiça em nossos corações, com a Constituição divina dentro de nós. O mal nos sufoca, faz mal. E essas crianças, de repente, encontram um mundo violento, um mundo de injustiça. Pais que, na realidade, esquecem o papel de pais, que se lembram de todo o conforto material, mas que se esquecem do conforto espiritual e do desenvolvimento da lei de adoração, da lei de religiosidade, dessa luz que aquece nossos corações e que permite nossa ligação mental com as ondas de luzes que envolvem o planeta Terra, com os seres de luzes que foram vistos pelo neurocirurgião, professor universitário nos Estados Unidos, Dr. Eben, e conta no livro Uma Prova do Céu, pela doutora Mary, ortopedista, professora universitária americana, que escreveu corajosa, os dois protestantes, escreveu corajosamente um livro, Fui ao Céu e Voltei, e conta que em estado de quase morte viu seres de luzes, inclusive a avó, a ex-babá, que vieram ajudá-la. E nesse mundo cercado por ondas de luzes, seres de luzes, esquecemos-nos muitas vezes, isso não pode acontecer,
de apresentar convenientemente Jesus aos nossos filhos e netos, de levá-los à evangelização espírita, para que eles entendam, como dizia Vicente Amato em seu livro Obrigada, Doutor, que nenhum de nós está só, para que quebrem a própria solidão, que não procurem amigos no meio dos desequilibrados que se entregam às drogas e tantos irmãos queridos morrem de overdose, mas que saibam que possuem amizade entre os seres de luzes, que podem contar com amizade na casa espírita, mas que, sobretudo, consigam encontrar na família, nos pais, nos avós, nos tios, os maiores amigos, que permitam que problemas do passado, os mais leves, inclusive a psicopatia, se apresentem em vários graus. Diz Marcelo Moreira, no grau mais leve o indivíduo parece um vencedor, ele consegue disfarçar, às vezes é um policial corrupto, um professor corrupto, um político corrupto. Infelizmente, nós vemos alguns com o raciocínio plenamente desenvolvido, mas que são capazes de atos monstruosos. Alguns requerem várias encarnações para se modificarem, mas todos são auxiliados pelos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ligados sempre ao tratamento psiquiátrico, né, nos casos mais graves. Existem os leves, os moderados, que às vezes surtam, mas dá para ir levando, e existem os graves. Esses, diz Marcelo Moreira, precisam ser contidos. Precisam, diz o Espiritismo, passar pela desobsessão e às vezes ficam em tratamento uma encarnação toda, contidos em casas especiais, tratados em casas onde recebam educação, onde consigam trabalhar dentro de suas possibilidades, tanto quanto nós, com os nossos pequenas necessidades no referencial da Terra, através do trabalho dentro de casa ou trabalho fora de casa, mas trabalho que desenvolve os neurônios, trabalho que nos torna mais inteligentes e mais felizes, e continuamos o nosso tratamento na casa espírita, não percebendo ainda e verificando só no mundo espiritual quanto recebemos nessas luzes que nos envolvem, que nos iluminam, no trabalho que fazem conosco durante as horas de sono, na leitura do Evangelho, na reflexão sobre os ensinamentos do Mestre de Nazaré. O convite é o crescimento espiritual, através do trabalho, da alegria, dos recursos da casa espírita, do amor de Deus, do amor de Jesus, o irmão mais velho. Cada um, lembra Almir Sater, tem a capacidade de ser feliz. E eu diria, cada um tem a capacidade e a possibilidade de fazer o outro feliz. Trabalhemos unidos por um mundo melhor, não permanecendo na solidão do ser, mas permitindo que alegoricamente nosso coração se abra para o auxílio universal e para o auxílio do nosso próximo. Obrigada.